Fala galera, tudo bom com vocês hoje aí? Sabadão, estamos aqui firme e forte, aulinha de matemática aí. Vamos resolver alguns exercícios daquela lista complementar, beleza? Não vai dar tempo da gente fazer todos, mas vai dar tempo de a gente fazer alguns. Então pega a listinha aí, vamos resolver alguns exercícios aí, tranquilo? Então sem muita enrolação, vamos passar aqui o slide aqui e vamos partir aqui para a nossa resolução de exercícios. Então, primeiramente, lá na questão 4, fechou? Então, para a gente começar, a questão 4. Aqui na questão 4, ele fala assim no exercício, ó, em relação às afirmações abaixo, responda na ordem que aparece se são verdadeiras ou falsas. Beleza, então o primeiro item, ele está falando assim, 101 e menos 101 são números naturais opostos. Bem, 101 e menos 101 de fato são opostos. Até aí, ok. O problema é que menos 101 não é natural. Fechou? Então, por isso, deixa eu apagar aqui para escrever de novo. Então, por isso, como menos 101 é inteiro, menos 101 pertence ao conjunto dos inteiros, fechado? Como ele pertence ao conjunto dos inteiros, então eu posso afirmar para vocês, podemos afirmar, melhor dizendo, que esse item é falso. Fechou? Então vamos para o item 2. Módulo de menos 2/3. Módulo de menos 2/3 é o 2/3 positivo. 2/3. Fechou? Se eu pegar a fração 6 nonos, separado aqui, ó, e simplificar por 3, eu vou encontrar também a fração 2/3. Tranquilo? Então, sim, eu posso afirmar que o módulo de menos 2/3 é igual a 6 nonos. Então, o item está correto. O módulo e o oposto de um número racional negativo são, respectivamente, o número positivo e o número negativo. Então, o módulo, vamos no módulo primeiro aqui, ó. O módulo de um número racional negativo, ele fala que é um número positivo. Perfeito. Então, módulo de um número racional, ou seja, de uma fração, e essa fração é negativa, significa que o seu módulo é um número positivo. Perfeito. Vou trocar a cor aqui para a gente ter uma referência. Agora ele fala do oposto. O oposto de um número racional negativo é um número negativo, né? É um número negativo. Então vamos lá. Se eu pegar menos a sobre b, ou seja, uma fração qualquer negativa, o oposto desse cara é positivo a sobre b. Então esse item está falso. Esse item está falso, porque se eu pegar o oposto de um número racional negativo, esse oposto é um número positivo e não negativo. Fechou? Vamos para o item 4. No item 4, ele está falando de módulo. Ele fala que se o módulo de U é 3,5, significa que o U é 3,5 ou esse U é menos 3,5. Então eu vou trocar o U pelos valores que ele está sugerindo. Módulo de 3,5 e o módulo de menos 3,5, que são os valores de U que o exercício está comentando. O módulo de 3,5 é 3,5. Já o módulo de menos 3,5 é 3,5 também. Então o item está verdadeiro. Beleza? Vamos para o item 5. Vou fazer o item 5 aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 5. O item 5,
3/8 menos 4/5. Vamos tirar esse MMC aqui para descobrir que fração é essa aqui. Então, MMC é 4. 40. 40 dividido por 8 vezes 3 dá 15. 40 dividido por 8 vezes 3, 15, menos 40 dividido por 5 dá 8 vezes 4, 32. Então, nosso resultado é menos 17/40, salvo engano. Fechou? Eu quero um módulo de menos 17/40. Eu quero um módulo. Então, o módulo é 17/40. Então, o item está certo. Então, nossa sequência é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Questão 6. Ok? Então, aí na questão 6, classifique os números abaixo como racionais ou não racionais na ordem em que se apresenta. Então, o que são números racionais, né? São conjunto Q, não é isso? Esse conjunto Q são todos aqueles números que a gente pode escrever na forma de fração, seja na fração de forma decimal, ou na fração, seja no número decimal, né, uma fração decimal, ou seja, na dízima periódica. Fechado? Então, uma fração a gente pode escrever dessas duas formas aqui, ó. Pode ser uma fração decimal, e se ela não for decimal é porque ela é uma dízima periódica. Fechou? Então, vamos lá. Raiz quadrada de menos 4. Bem, raiz quadrada de A, eu vou falar que é o número B. Ou seja, se eu pegar esse número B e elevar ao quadrado, eu tenho que encontrar o número A. O nosso radicando aqui, ó. Por isso que a gente fala que a raiz quadrada do 49, por exemplo, é 7. Ou seja, se eu pegar o 7 e elevar ao quadrado, isso é 7 vezes 7. Então, isso dá 49. Se eu pegar um número aqui, é 36, por exemplo. Raiz quadrada do 36 é 6. Ou seja, se eu pegar o 6 e elevar ao quadrado, isso é 6 vezes 6, isso dá 36. Qual é o problema da raiz quadrada do menos 4? O problema da raiz quadrada do menos 4 é que eu preciso encontrar um número que, elevado ao quadrado, o meu resultado seja menos 4. Repara que isso não é possível, porque se x for um número positivo, não tenho como encontrar um número negativo. E se o x for um número negativo, quando a gente multiplica menos x vezes menos x, o meu resultado é positivo também, né? O produto de números de mesmo sinal, o resultado é positivo. Então, não tem como encontrar essa raiz. Então, esse cara aqui não é racional. E eu não consigo, se eu não consigo descobrir quem é esse número, como é que eu vou escrever ele numa forma de fração? Né? Não tem como. Bem, menos raiz quadrada de 144. O negativo está fora da raiz. Então, não tem problema nenhum. Porque o que ele quer é a raiz quadrada desse cara aqui só, do 144. Então, eu posso falar que isso aqui é menos 12. Fechado? Então, eu posso falar que isso é menos 12. Menos 12 eu consigo escrever na forma de fração. Menos 24 sobre 2, por exemplo. Menos 36 sobre 3, por exemplo. Tudo isso dá 12. Fechado? Então, tranquilo, esse cara sim. Esse cara é racional. Fechou? Não racional, racional. O π é não racional. O π é um número, inclusive, ele nem é uma dízima periódica, né? Π, a gente costuma dizer que o π ele é aproximadamente 3,14, né? Opa, deixa eu tirar esse tracinho daqui que errei. Não tem esse tracinho aqui não. Ele não é 3,14, 14, 14, 14, é 3,14 e por aí vai. Ele tem um monte de números aqui que não formam uma dízima periódica. Né? O que é uma dízima periódica? 6,66666, 0,15,
15, 15. Isso não acontece com o π, tá? O π é 14, o próximo é 17, aí vai embora, não tem repetição aqui. Fechou? Então, por isso ele não é uma dízima periódica. Por isso ele não é racional. 3,6. Moleza para nós esse aqui, né? Tira a vírgula do 6, fica 36. Como eu tenho um número depois da vírgula, 10. Pronto, tá aí um exemplo de fração decimal. Esse cara sim, é racional, sem problema nenhum. Então ficamos com a sequência 1, não é racional. 2, racional. 3, não é racional. E 4, racional. Questão 10. Pedro Américo e Cândido Portinari foram grandes pintores brasileiros. E Leonardo da Vinci foi um notável artista italiano. Pedro Américo nasceu em 1843, já Leonardo nasceu em 391 anos antes de Pedro Américo e 451 anos antes de Portinari. Então vamos pensar aqui, ó. O Pedro Américo, que é a referência inicial aqui, ele nasceu em 1843. O Leonardo da Vinci nasceu antes, né? 391 anos antes que Pedro Américo. Então eu vou tirar 391. E 451 anos antes de Portinari. Então eu vou tirar também, menos 451. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, por quê? Se eu tirar 391, eu acho o ano que o Leonardo nasceu. Agora, se eu subtrair menos 451, eu vou muito além do ano que o Portinari nasceu, né? Porque existe uma diferença entre 451 e 391 que vai me dar o ano em que Portinari nasceu. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer essa conta primeiro, para me achar essa diferença. 451. Vou tirar 390 e 1. Isso vai dar 60. 0. Pede emprestado aqui 3. Aqui fica 15. Para 9 são 6. 60. Fechou? Então, 1843 na nossa expressão, menos. Repara que esse cara aqui é negativo, então vai ficar menos 60. Com esse menos aqui do lado de fora da expressão, 1843 eu vou somar com 60. Então, somando com 60, 0 com 3, 3. 6 com 4, 10, vai 1. 9, 1. 1903 é o ano em que Portinari nasceu. Fechado. Tá aí, ó, a resposta certa. Letra A. Fechou? Tranquilo? Questão 16. É uma questão simples, mas eu achei interessante trazer, porque fala de transformação de fração para decimal. Pode ser que você ainda tenha alguma dúvida nisso. Então, são duas formas de fazer, tá, galera? Primeira forma de fazer, 11 sobre 2, a gente pode dividir 11 por 2. Então, fazendo a divisão, vai dar 5. Que vai ficar 10, sobra 1. Não tem mais ninguém para descer aqui, ó. A gente acrescenta um 0 e a vírgula. Então, vai dar 5. 5 vezes 2, 10, sobra nada. Beleza, a conta deu exata, encontramos aí então um decimal. Ou seja, menos 11 sobre 2 é igual a menos 5 sobre 5 na sua forma decimal. Tem uma outra maneira de fazer também para quem preferir. 11 sobre 2. Eu preciso de uma fração decimal, ou seja, eu preciso que a fração que a gente vai escrever tenha denominador 10, 100, 1000, etc. Como a gente gosta de facilitar as coisas, o denominador aqui pode ser o 10, para ficar mais prático. Então, se eu multiplicar aqui por 5, eu já encontro o denominador 10. Então, eu faço a mesma coisa no numerador, multiplico por 5 também. Então, eu vou achar 55.
né? Menos 55, ou seja, menos 5,5. Então tem essa outra maneira de fazer aqui, se você preferir. Qual é a melhor de fazer? Aquela que ficar mais fácil para você. Se você preferir a primeira maneira de fazer, ok, faça a primeira maneira. Se você prefere a segunda, ok, faça a segunda. Lembrando que o denominador aqui pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Fechou? Então nossa resposta é menos 5,5. Ele quer saber, né, entre quais, né? Agora que eu me toquei aqui, ó, entre quais números está menos 5,5. Então menos 5,5, ele é menor e maior. A gente for pegar a nossa retinha, né? Vou pensar na retinha aqui, ó. Menos 6, menos 5. Então o nosso 5,5 vai estar aqui, ó. Então, entre menos 6 e entre menos 5. Fechou? Então, alternativa, letra A. Nossa última questão. O ônibus transporta 31 estudantes baianos e mineiros para um encontro de participantes da UBMEP. Entre os baianos, 2/5 são homens e entre os mineiros, 3/7 são mulheres. Entre todos os estudantes, quantas são as mulheres? Então, olha só, pessoal. Aqui tem uma questão para a gente observar primeiro. Repara que 5 e 7 não dividem em 31. Por que eu estou comentando isso? Porque eu vou precisar somar, né, a quantidade de mulheres baianas, né, que são 3/5, com a quantidade de mulheres mineiras, que são 3/7. Então, repara aqui, quando eu tiro o MMC, dá 35. Então, temos um problema aqui a resolver, né? 31 não é divisível nem por 5 nem por 7. Então, a gente tem que mudar a estratégia antes de a gente pensar nessa questão dessa soma aqui, tá? Então, repensando a estratégia. Com relação aos baianos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, eu acho que tá bom. Com relação aos mineiros, eu vou pegar os múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28, eu acho que tá bom. Por que eu estou pegando os múltiplos? Porque a quantidade de baianos somado com a quantidade de mineiros tem que dar 31. Fechado? Então, repara que 10 e 21 me ajudam a resolver o problema. Então, eu posso falar que eu tenho 10 baianos e 21 mineiros, um total de 31 pessoas. Então, se eu tenho 2/5 dos baianos homens, 3/5 são mulheres, ou seja, 3/5 de 10. Daqui a gente consegue tirar 10 dividido por 5, que são 2, vezes 3, 6 mulheres baianas, fechado? 6 mulheres baianas. Ok. 3/7 são mulheres mineiras. 3/7 de 21. Então, daqui eu tenho 21 dividido por 7. Isso dá 3 vezes 3, são 9 mulheres que vieram lá de Minas. Então, somando essas duas quantidades, ficou até mais fácil o problema, né? Eu tenho um total de 15 mulheres nessa excursão aí. Fechado, galera? Pessoal, é isso aí. Vou agradecer a presença de vocês aí na nossa aula. Tranquilo? Que vocês tenham aí um sábado produtivo. Bora estudar, que semana que vem a gente tem prova. Bons estudos, boa prova. É isso aí, valeu!